Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para gravar mais esse vídeo. Hoje o tema vai ser os relacionamentos da mecânica quântica. Como funcionam, por que terminam cedo, como fazer para mantê-los. Meu nome é Jefferson Siqueira, sejam bem-vindos. Bem, então, os relacionamentos da mecânica quântica. Por que eu resolvi entrar nesse tema hoje? Porque tanto os e-mails que me vêm chegado e as pessoas, umas querem que a gente fale sobre engenharia do consentimento, outras querem que a gente fale sobre arquétipos, outras querem que a gente fale sobre os relacionamentos. E eu decidi então hoje, como eu já falei de arquétipos, eu tenho dois vídeos sobre engenharia do consentimento, eu resolvi falar sobre os relacionamentos na mecânica quântica. Além do que, no dia a dia, eu tenho um trabalho e nesse trabalho eu converso com muitas pessoas me procuram para a gente conversar e falar sobre os relacionamentos. Bem, por que como começam os relacionamentos? Bem, existe toda uma química ou bioquímica por trás de todo e qualquer relacionamento. E a maneira como ele começa é, é muito importante porque ela vai dizer em que tipo de relacionamento você está entrando e até onde ele vai chegar. Eu digo assim, que a forma como começa é um alicerce, né? Se você começou é, construir uma casa com alicerce da forma errada, meu filho, lá vai chegar lá na frente, você vai ver o que vai acontecer. Vai estar tudo torto, talvez você não consiga nem terminar a construção dessa casa. Bem, então vamos analisar as questões que envolvem o relacionamento quando ele funciona bem e quando ele não funciona, para a gente chegar num denominador comum. Bem, primeiro, por que os relacionamentos estão terminando cada vez mais cedo, as pessoas estão ficando menos tempo juntas, né? Não que isso seja um modelo, né? Mas da forma como funciona a sociedade e de forma como as religiões, enfim, a sociedade defende os relacionamentos, eles tinham que durar mais, né? E não, estão durando cada vez mais, cada vez menos. Bom, primeiro, você começou de que forma? Qual foi a neuroassociação que a pessoa que está com você fez com você? Qual é a neuroassociação que ela tem com você? Por quê? É assim, nós temos os neurotransmissores, né, que ajudam no funcionamento correto do nosso corpo, do nosso cérebro, e então nós temos dois neurotransmissores muito importantes que são a dopamina e temos a oxitocina, que tem muito a ver com essa questão de relacionamentos. Então, digamos assim, você está com uma pessoa e como que você começou o seu relacionamento com essa pessoa? Qual é a neuroassociação que essa pessoa faz com você? Então vamos destrinchar isso. Se você cumpriu, vamos dizer assim, o praxe, ou você deu um tempo para o seu relacionamento, você usou os arquétipos e as conversas, as coisas da forma correta, a neuroassociação que ele vai fazer com você vai ser legal. Agora, se você atropelou, o que vai acontecer? Por exemplo, se você saiu com uma pessoa e aí essa pessoa ela gerou tanta dopamina em você, por causa do arquétipo que ela usou, porque todos usam arquétipos, né, principalmente na época do namoro, ninguém é ninguém, todos usam personagens, e esses personagens, se forem bem usados, eles vão gerar muita dopamina na outra pessoa. E ela vai ficar apaixonada, com certeza.
Só que aí que tá. Aí você foi e teve uma relação sexual com essa pessoa. Saiu de onde vocês estavam e acabaram tendo uma relação sexual, vamos dizer assim, na segunda ou na primeira noite, como acontece muito hoje em dia. Aí o que vai acontecer? Qual é a neuroassociação que essa pessoa vai fazer com você? A associação daquela dopamina que foi criada na pessoa a seu respeito. Vai ser uma neuroassociação sexual. Então, toda vez que essa pessoa pensar em você, ela vai pensar em sexo. Porque você não teve tempo de criar uma relação com ela, então vocês não conversaram o tanto necessário, vocês não saíram, não passearam, não jantaram juntos e um monte de coisas. Aí o que acontece? Então, como que a pessoa vai gostar, por exemplo? Ela vai sentir saudade de você, estar junto com você pela pessoa que você é, se ela só faz uma associação com você com o sexo. E isso acontece muito hoje em dia. Acontece muito. E a gente vê qual é o final, isso aí eu vou falar mais para frente, qual é o final de uma relação, um dos possíveis finais de uma relação baseada apenas no sexo. Bem, então vocês já entenderam que é necessário que haja outras, para quem quer uma relação com uma pessoa legal, que você vai ficar um tempo que você achar necessário, ou que você achar legal. Então, a neuroassociação que essa pessoa tem que fazer com você são com coisas boas. Não que o sexo não seja bom, pelo contrário. Mas, se você quer ficar com a pessoa que queira sair com você para jantar, que queira sair para dançar, que queira ir ao teatro, que queira ir ao cinema, ela não pode fazer uma neuroassociação com você. Porque senão ele vai ficar no cinema, ele não vai estar se importando, ele ou ela, não vai estar se importando com o filme. Ele vai estar simplesmente pensando na hora de ir embora. Aí ele vai jantar com você, ele não vai estar preocupado com o jantar, se está legal para você. Ele quer sair dali e logo para ter uma relação sexual com você. Se você for no cinema, ele não vai nem ver o filme. Por quê? Os neurônios dele lá, o cérebro dele está funcionando dessa forma. A associação que ele fez. E quando ele vê você, ele vai lembrar no sexo apenas. E a dopamina vai ser gerada. E o que vai acontecer? Então, se você quer ter um relacionamento com um mínimo de duração, você tem que dar um mínimo de tempo para as outras coisas. Para que a pessoa conheça como você é, como você conversa, o que você gosta de fazer, onde você gosta de ir, como você gosta de ser tratado, porque depois a pessoa não vai poder adivinhar, entendeu? Que você não gosta de tal coisa, que você preferiria outra coisa, por quê? Porque ele não conhece, ele não teve tempo de conhecer. E eu sempre falo para as pessoas principalmente quando é mulheres, a gente tem essa liberdade. Então, porque eu falo assim, mas viu, você vai sair? A gente vai sair para jantar ou vai para o cinema? Então você já sabe, né? O que você quer para você? Você quer A ou B? Se você quiser A, ótimo, vai. Só que você não vai pensar que isso vai se tornar um relacionamento legal. Quer ver só como funciona isso? A questão dessa questão. Por que eu não entrei diretamente na questão arquetípica? Dos arquétipos que as pessoas usam. Porque primeiro a gente precisa entender essa parte da associação, da neuroassociação. Vamos para uma balada. Você chega numa balada e você olha para uma pessoa, aí você decide conversar com essa pessoa. O que precisa ter primeiro? Precisa ter uma frequência. Uns chamam de campo. Precisa ter uma frequência entre vocês, porque se tiver uma diferença grande de frequência vibratória, também não vai dar certo. Você pode até seduzir a pessoa, usou os arquétipos e tal, só que o que vai acontecer? Não vai ter neuroassociação nenhuma. Por quê? Não é você que ele quer. Ele viu o arquétipo. E acabou, vamos dizer assim, sendo seduzido. Vocês não tinham nem frequência. Porque como que funciona a questão da frequência? Simplesmente assim,
Você já deve ter acontecido com você de você chegar num lugar e você vê uma pessoa e essa pessoa corresponder a um olhar, parece que vocês falaram 1000 palavras sem abrir a boca e sem se aproximar. Isso é frequência. Porque quando você não tem frequência com a pessoa, ela nem te vê no lugar. Isso acontece muito quando uma amiga ou um amigo quer apresentar um outro amigo. Se você prestar atenção antes da primeira conversa, se as pessoas elas estão ali no mesmo ambiente, mas nenhum percebeu o outro, é que eles não têm frequência, a frequência deles não bate. E o que a gente acaba fazendo? A gente acaba forçando a barra. O amigo apresenta, a amiga apresenta e começa a falar das qualidades, ou então do carro que ele tem, aquelas coisas, né? E a pessoa acaba cedendo a todos aqueles ingredientes, mas na verdade não houve frequência. A frequência você percebe quando é uma coisa particular sua e da pessoa, ninguém mais percebe. Você entra no lugar, a pessoa te nota e você nota, porque vocês têm frequência. Aí tem a segunda parte. Qual é a segunda parte? A abertura do campo magnético. Nós temos um campo eletromagnético à nossa volta que nos protege e também guarda as nossas particularidades, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Quando você abre o seu campo eletromagnético para outra pessoa, ela tem acesso até o que você pensa, o que você sente. E acontece muito isso na questão da primeira conversa. Então teve a frequência similar, bateu. Vocês se viram, vocês se notaram. No universo de dezenas, centenas de pessoas, vocês se identificaram. Aí você se aproxima da pessoa. E aí você fala alguma coisa e ela é receptiva. O que ela fez? Ela abriu o campo. Ela que eu falo é a pessoa, tá, gente? A pessoa abriu o campo eletromagnético dela para você. Para vocês terem ideia como que funciona esse campo eletromagnético, pensem numa pessoa chegando, um desconhecido, chegando até você e ficando menos de 30 centímetros de distância de você. Você não se sente mal? Quando uma pessoa chega bem ao seu lado e você não conhece a pessoa, você fica incomodado, você começa a se afastar. Por quê? Porque essa pessoa está invadindo o seu campo eletromagnético. Ela não tem permissão para isso. No caso da conquista ou da conversa, por exemplo, namorados, eles estão sempre abraçadinhos, se beijando e tal. Então eles um abriu o campo eletromagnético para o outro. Então quando o namorado chega perto da moça, ou vice-versa, ou as duas pessoas, aqui não tem preconceito quanto a isso, as duas pessoas se aproximam da outra, não sente aquele mal-estar. Por quê? Porque ela tem o campo eletromagnético aberto para outra. Então, o segundo passo. Então, o primeiro passo foi frequência, bateu. Abriu o campo eletromagnético. Aí, sim, vem a questão de gerar os neurotransmissores. Que isso acontece nas conversas que as pessoas têm. Aí você vai falar para mim assim, mas isso não acontece, não tem nada a ver com conversa. Tem sim. Quer ver só como tem? Digamos que a gente esteja num barzinho ou até numa balada. Então o que tem? Tem música, tem uma iluminação específica, né? E pode ter gente dançando ou não, e estão lá, né? Conversando, paquerando. Aí de repente você tira tudo. Tira a música, tira as luzes, tira todo o cenário do ambiente. O que vai sobrar? Pessoas conversando. Perceberam? Só que a gente se engana por todo o entorno, então parece que é uma coisa diferente, mas não é. Tira a música, tira a bebida, tira a dança, tira todo o entorno, né? Luzes e aquela coisa, vamos ficar num cenário em branco. O que as pessoas vão estar fazendo? Vão estar conversando. Umas
com frequência que bate, com campo eletromagnético aberto, e falando das coisas, de banalidades ou de coisas específicas. E não existe uma conversa específica. Existem conversas que você pode colocar arquétipos, e esses arquétipos podem mexer com a pessoa. Só que aí o que está acontecendo? Está sendo uma coisa forçada. E qual a tendência disso não funcionar? Muito grande. Você mesmo que está usando os arquétipos pode se decepcionar depois. Porque imagine uma pessoa que não tem frequência com você. Você usou um monte de arquétipos nas conversas. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar te ligando, ela vai ficar cercando você no serviço, no trabalho, na escola, na faculdade. E aí se você se enganou na questão da frequência. Foi o ego que viu e achou que era uma frequência. A pessoa tinha a mesma frequência. Tem casos que a pessoa fica... tem até aquele filme Atração Fatal. Foi exatamente isso que aconteceu. Não existia campo entre eles. Foi apenas dopamina, oxitocina e os outros neurotransmissores. Tem muitas sinas aí para falar, né? Então o que acontece? Você vai ter uma pessoa com você, mas que na verdade você não tem afinidade com ela. Por isso que é muito importante as conversas. Essas conversas elas têm que se manter para que não aconteça da pessoa ter uma neuroassociação sexual com você, para que não aconteça essa outra questão da pessoa ficar você não querer mais e não ter como a pessoa ficar tão encantada com você porque você gerou tanta dopamina nela que ela não vai te deixar em paz. O que acontece quando as coisas fluem da forma como tem que fluir? Frequência bate, campo eletromagnético aberto, tiveram uma conversa legal, você vai para casa, vai levar ela para casa, alguma coisa assim, e vai ficar com aquela vontade de ver a pessoa de novo, de chamar ela para sair, de chamar ela para ir para o teatro, de chamar ela para, enfim, sabe, falar de você, ouvir, conhecer a família, porque a pessoa, ela está se encaixando a você. Então você vai poder ficar muito tempo com essa pessoa. Por quê? Porque ela é uma pessoa agradável a você. Ela cria os neurotransmissores em você pelo que ela é. E não simplesmente porque ela é uma pessoa, como usam hoje o termo, boa de cama, vamos dizer assim. Ou porque ela tem um corpo bonito, ou porque ela é bonita. Ou vice-versa, né? Por quê? Porque isso daí é efêmero. Isso é efêmero. Isso com o tempo, e muito pouco tempo, se desgasta. Porque nós somos muito mais do que isso. Eu sempre digo assim, se você quer entender, aprender mecânica quântica e ter expansão de consciência, crescimento, não olhe para a pessoa que está do outro lado. Não olhe para mim. Não veja a cor da minha pele, não veja meu sexo, não veja o meu gênero, né? Não veja a minha altura, se eu sou magro, se eu sou gordo, se eu tenho sotaque paulista, se eu tenho grana. Não olhem para isso. Porque se você é um estudante de mecânica quântica, que você procurar algum tipo de coisas desse sentido em qualquer das pessoas que a gente vê gravando vídeos por aí, você vai se decepcionar. Porque isso já foi feito de uma forma proposital, vamos dizer assim. Para que você não se prenda na pessoa. Imagine, por exemplo, o Brad Pitt, que é considerado um dos homens mais bonitos do mundo, gravando vídeos falando sobre mecânica quântica. Quantos seguidores ele ia ter? Milhões! Mas desses milhões, quantos iam entender? Pouquíssimos, porque eles iam estar olhando para a pessoa. Digamos que você tivesse aí um multimilionário sentado aqui falando sobre mecânica quântica. Iria ter milhões de seguidores.
Mas não que as pessoas estivessem querendo aprender. Não, eles iam querer saber o segredo para ter a mesma grana que ele tem. E se tivessem os heterossexuais, né? E que esses, vamos dizer, como que fala mesmo? Tem um nome, né? Que fala para os machos alfa fazendo vídeos. O que ia acontecer? Ia puxar todos os machos alfa para assistir os vídeos desse cara, ia aumentar ao invés de diminuir o preconceito, a homofobia, enfim. Então todas as pessoas, ou a grande maioria que grava vídeos, você não vai encontrar estereótipos. Você vai encontrar pessoas comuns, trabalhando, estudando, tendo os seus problemas. Os super-heróis, por exemplo, como o meu preferido, que é o Homem-Aranha. Quantos problemas ele não tem? E ele não é admirado por muitos? Você vê Osho, Muji, Bashar. O que eles têm de especial? Simplesmente o que eles falam. Não tem beleza, não tem nada disso. É a essência do que eles falam. Então, quando você entra num relacionamento e você, como tem um amigo que fala nas palestras dele, você faz a receita do bolo correta, você para de ver aquela pessoa e você começa a ver a essência dela. Isso acontece muito na questão da empatia e da antipatia. Muitas vezes a gente vê muito isso em filmes de romance de adolescentes americanos, né? Tem a menina lindona da escola e aquela outra nerdinha que ninguém olha pra ela. E a nerd tem um amigo e o amigo se apaixona pela amiga bonitona dela. No final das contas, a gente que está assistindo o filme, a menina é tão vazia, a bonitona é tão vazia, que o que acontece? A gente vai espelhando a beleza que a gente via nela na amiga e começa a torcer. Mas muitos filmes a gente olha e vê a menina ficou linda. Isso acontece no dia a dia, com as pessoas que a gente achava que são antipáticas. E aí você começa a conversar com a pessoa, você começa a conhecê-la e você começa a ver que ela é bacana, que ela é legal, que ela tem uma conversa muito boa, que ela é uma pessoa de luz. E aí você começa a ver essa pessoa de uma forma diferente, ela começa a ficar mais bonita. E não é que ela está... Porque a beleza é uma coisa... É uma coisa assim, como tem o ditado, diz, beleza não se põe na mesa. Por quê? Porque a beleza é efêmera. O que você começa a ver na pessoa que ela começa a ficar mais bonita? É a luz que ela tem. E no relacionamento você tem que tentar também ver a luz que existe dentro da pessoa. E se a luz dela tiver a mesma frequência da sua, e se você fizer as coisas da forma correta, vai dar tudo certo. Aí você faz a pergunta, como tem uma pergunta de uma amiga, que ela falou assim, poxa, eu comecei do jeito errado. E agora, tipo assim, eu percebo, ela falou, Jefferson, eu percebo que a gente sai, mas ele não vê a hora da gente ir embora. E, sabe, a conversa é encurtada para que a gente tenha, a gente transe, a gente tenha relações, enfim. Eu percebi isso. E o que eu posso fazer a esse respeito? Bom, aí eu falei assim, bom, a primeira coisa você tem que ver se vocês têm frequência mesmo. Ela falou, não, a gente tem frequência, sim, explicou alguns termos, eu não vou citar porque, entendeu, tem muita gente que é amigo, que assiste os vídeos e conhece e tal. Então, ela falou assim, a gente tem frequência, tem sim. E aí começamos a conversar e chegamos a um ponto que eles têm frequência. Eu falei, bem, então a dopamina, endorfina, oxitocina foi criada. E agora? Tem como consertar? Tem. É um processo difícil? É. Mas o mais importante é você ter a frequência. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que tentar mostrar para a pessoa o outro lado. Vai ter que, sabe, ser duro, mas tentar sentar, passear, ir para o cinema, ir para o teatro. Para fazer tudo aquilo que não foi feito no começo do relacionamento, que foi invertido as coisas, para tentar criar o campo, aumentar a frequência e fazer com que, quando essa pessoa esteja
longe dela, não pense só na questão sexual, mas lembre que ele é uma boa companhia. Puxa, eu estou com saudade da conversa. E aí essa pessoa vai começar a ligar para vamos comer uma pizza, vamos beber alguma coisa, vamos sair. E a pessoa vai mudar. Mas aí, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ser dura. Em que sentido? Ser firme. Não ficar com medo. Porque as pessoas ficam com medo. Ai, mas se eu fizer isso, e se ele não quiser mais? Ai, se eu fizer isso, e ele for atrás de outra pessoa? Mas espera aí. Você vai ser um escravo sexual de uma pessoa simplesmente para continuar com ela? Nunca se esqueça que a pessoa mais importante da sua vida é você. E eu sempre digo, você tem obrigação de ser feliz. Não de levar uma vida para fazer as outras pessoas felizes. Não é assim que funciona. Você, digamos que eu sou seu criador, você é um robô e eu criei você com todo carinho, porque eu não quero me comparar ao todo. Então eu sou um cientista, criei um robô, tipo o filme lá do Robin Williams, o Homem Bicentenário. E falei, vai ser feliz, viva a sua vida. Como você acha que eu vou me sentir ao ver a minha criação fazendo papel assim de bobo, vamos dizer assim, tentando fazer todo mundo feliz e sendo infeliz? Eu senti muito mal. Falar, poxa, não foi para isso que eu criei você. Criei você para você ser feliz. Ah, mas eu tô com fulano, fulano não tá feio, fulana, e eu queria tanto fazer ela feliz. Não, você tá aqui para ser feliz. Por isso, nunca mude a sua forma de ser. Principalmente nas questões dos relacionamentos. Porque as pessoas usam os arquétipos de conquista. Aí depois que conquistou, que tem a certeza que conquistou, ela muda. Ela vai mudar sempre. Tem gente que até a noite de núpcias, ou até colocar a aliança no dedo da pessoa, ela é uma. Depois que colocou a aliança no dedo, ela é outra. Porque ela tira o arquétipo na hora. O arquétipo ele era temporário simplesmente para uma conquista. E eu vou ainda falar sobre essa questão arquetípica nos relacionamentos. Não é fácil falar sobre relacionamentos, porque tem termos que a gente não pode usar. Gostaria de falar um pouco mais abertamente, mas só para a gente dar uma pincelada nisso daí. E vou falar sobre a questão arquetípica também, porque é importante. Se você entrar num relacionamento sem os arquétipos, você entrar você no agora. E se você for você mesmo, por isso que é preciso um tempo. Quando a pessoa está usando o arquétipo, com o passar, ela não consegue segurar muito tempo. Por isso que o tempo é importante. Porque se você se precipitar e acelerar as coisas, você não vai ter tempo de desmanchar o arquétipo que a pessoa está usando. E conhecer como ela é. E pode ser que daí num relacionamento mais longo, você não goste do que você vai ver. Até uma próxima.